O céu de Goiânia estava tingido de laranja e vermelho quando Eduardo Costa chegou ao Parque de Exposições. O festival de música sertaneja daquele ano prometia ser o maior de todos os tempos, reunindo 3 gerações de cantores em um único palco. Eduardo ajustou o chapéu, observando o movimento frenético da equipe técnica. Haviam montado uma estrutura impressionante, com telões gigantes e um sistema de som que faria justiça às vozes mais potentes do sertanejo brasileiro. Eduardo, chegou cedo e parceiro. A voz grave de Leonardo ecoou pelo backstage. O veterano do sertanejo se aproximou com aquele sorriso característico, abraçando Eduardo com força. Sempre chego com antecedência. Você sabe como sou. Eduardo sorriu, retribuindo o abraço. Quero verificar o som, a iluminação, cada detalhe. Leonardo assentiu, compreensivo. Conhecia bem a personalidade meticulosa de Eduardo. Trabalhavam juntos há anos, dividindo palcos e conquistando milhões de fãs por todo o Brasil. A amizade entre eles era sólida, apesar das diferenças de temperamento que ocasionalmente geravam pequenos atritos. Meu filho chega daqui a pouco, comentou Leonardo, checando o relógio. O Zé está animado pra caramba com esse show conjunto. Eduardo forçou um sorriso, mas um leve desconforto se instalou em seu peito. Zé Felipe, filho de Leonardo, representava a nova geração do sertanejo. Jovem, cheio de energia e com uma abordagem musical que mesclava elementos contemporâneos ao sertanejo tradicional. Eduardo respeitava o rapaz como filho de seu amigo, mas, artisticamente, tinha suas reservas. Vai ser interessante, respondeu Eduardo, diplomaticamente. 3 estilos diferentes no mesmo palco. Enquanto caminhavam pelo backstage, Eduardo observava cada detalhe da produção. Eram esperadas mais de 50 mil pessoas naquela noite. A responsabilidade pesava sobre seus ombros. Ele era conhecido por suas apresentações impecáveis, e não seria diferente desta vez. Preciso falar com o diretor de som, disse Eduardo, avistando Marcelo, o engenheiro de som responsável pelo festival. Leonardo deu um tapinha em seu ombro. Vou buscar um café. Encontro você no camarim principal em meia hora para o ensaio. Eduardo assentiu e caminhou determinado em direção à mesa de som. Havia algo o incomodando desde que soube da formação do show. A ideia de dividir o palco com Zé Felipe, que ainda estava construindo sua carreira, gerava certa apreensão. Não que Eduardo não gostasse do rapaz, era filho de seu amigo, afinal, mas suas abordagens musicais eram completamente diferentes. Ô Marcelo, precisamos conversar sobre os níveis dos microfones para hoje à noite, disse Eduardo, cumprimentando o engenheiro de som. Claro, Eduardo. Algum problema específico? Eduardo hesitou por um momento. É sobre o set do Zé Felipe. Estou preocupado com a coerência sonora do show. A conversa que se seguiu foi técnica e detalhada. Eduardo expressava suas preocupações sobre como os diferentes estilos musicais poderiam soar desconexos se não fossem bem equilibrados. Mas nas entrelinhas havia um pedido mais específico, um que Marcelo interpretou como uma solicitação para diminuir o destaque sonoro de Zé Felipe durante as partes conjuntas do show. Entendo sua preocupação com a coesão do espetáculo, disse Marcelo, ajustando alguns controles na mesa. Vou garantir que tudo esteja equilibrado da melhor forma possível. Eduardo agradeceu e se afastou, sem perceber que suas palavras poderiam ser interpretadas de maneira mais drástica do que pretendia. O sol agora havia se posto completamente, e as luzes do palco começavam a ser testadas, colorindo o céu noturno de Goiânia. A adrenalina do pré-show começava a pulsar em suas veias, aquela sensação familiar que sempre precedia grandes apresentações. Mal sabia ele que aquela simples conversa técnica desencadearia uma série de eventos que colocariam à prova não apenas sua carreira, mas também amizades de longa data. O camarim principal do festival havia sido dividido em 3 espaços, um para cada astro da noite. Eduardo ajustava o colarinho de sua camisa quando ouviu risadas e vozes animadas se aproximando.
Zé Felipe entrou como um furacão, abraçando técnicos e assistentes pelo caminho, com aquela energia contagiante que o caracterizava. Atrás dele, Leonardo caminhava calmamente, observando o filho com evidente orgulho. "E aí, Eduardo? Pronto para fazer história hoje?" Zé Felipe se aproximou, estendendo a mão para cumprimentá-lo. Eduardo retribuiu o cumprimento com um aperto firme. "Sempre estou pronto. E você, preparado para aguentar o ritmo?" Havia um tom levemente provocativo em sua pergunta, que não passou despercebido por Leonardo. O veterano lançou um olhar de advertência para Eduardo, que imediatamente suavizou sua expressão. "Vai ser incrível, os três juntos", acrescentou Eduardo, tentando amenizar o clima. "Tenho certeza que o público vai amar." A produtora do evento, Camila Souza, entrou no camarim com pranchetas e fones de ouvido, a personificação do estresse pré-show. "Senhores, temos 15 minutos para o ensaio final. Por favor, estejam no palco em 5. Enquanto se preparavam, Eduardo notou o quanto Zé Felipe parecia à vontade. O jovem cantor ajustava seu in-ear, conversando animadamente com sua equipe sobre as músicas que apresentaria, incluindo seu mais recente hit que dominava as rádios e plataformas digitais. "Aquela sua música nova está bombando, hein?" comentou Eduardo, tentando estabelecer uma conversa amigável. "Banho de chuva? Pois é, cara, estourou mais rápido do que eu esperava", respondeu Zé Felipe, entusiasmado. "Vou abrir meu set com ela hoje. A galera vai à loucura." Eduardo assentiu, mas um desconforto silencioso o invadiu. Aquela música, com sua batida eletrônica mesclada ao sertanejo, representava exatamente o tipo de fusão que ele criticava nos bastidores. Para Eduardo, era como se o sertanejo tradicional, aquele que ele tanto defendia, estivesse sendo diluído por tendências passageiras. No caminho para o palco, Eduardo se aproximou de Marcelo novamente. "E então? Conseguiu ajustar tudo como conversamos?" O engenheiro de som parecia desconfortável. "Sim, fiz alguns ajustes, mas, Eduardo, não posso comprometer a qualidade do show de ninguém." "Não estou pedindo isso", Eduardo retrucou, baixando a voz. "Só quero garantir que o som esteja adequado ao estilo de cada um. O público vem para ouvir sertanejo de verdade, não essas misturas modernas." Marcelo assentiu sem muito entusiasmo e voltou para sua mesa de controle. Eduardo não percebeu que Rodrigo, um dos assistentes técnicos, havia escutado parte da conversa e interpretado as palavras do cantor da pior maneira possível. O ensaio começou com Leonardo, sua voz poderosa enchendo o estádio ainda vazio. Eduardo observava com respeito. Leonardo era uma lenda viva, um dos pilares do sertanejo brasileiro. Quando chegou sua vez, Eduardo entregou-se completamente, cantando com a intensidade que o tornara famoso. Mas foi durante o ensaio de Zé Felipe que a tensão começou a crescer. Aos primeiros acordes de Banho de Chuva, Eduardo franziu o senho. A batida eletrônica parecia ainda mais alta no sistema de som do estádio. Ele lançou um olhar para Marcelo, que ajustava alguns controles em sua mesa, aparentemente alheio ao desagrado de Eduardo. "Está muito alto esse beat eletrônico", Eduardo gritou, interrompendo o ensaio. "Que não dá nem para ouvir a viola direito!" Um silêncio constrangedor caiu sobre o palco. Zé Felipe parou de cantar, olhando confuso para o pai e depois para Eduardo. "Algum problema com minha música?" perguntou o jovem, tentando manter o tom leve, mas com uma ponta de desafio em sua voz. Leonardo interveio rapidamente. "É só um ajuste técnico, meu filho. Continua cantando que a equipe resolve." Eduardo recuou, percebendo que havia sido mais incisivo do que pretendia. "Desculpe, Zé, é que sou muito detalhista com o som. Siga em frente." O ensaio continuou, mas algo havia mudado no ar. A equipe técnica trocava olhares, e Rodrigo, o assistente que ouvira a conversa anterior, cochichava com outros membros da produção. Uma pequena faísca havia sido acesa, e ninguém percebia o incêndio que estava prestes a se formar. Após o ensaio, Eduardo se retirou para seu camarim,
precisando de um momento de solidão antes do grande show. Sentado em frente ao espelho, ele refletia sobre sua reação. Talvez estivesse sendo muito conservador, muito resistente às mudanças. Ou talvez estivesse apenas lutando para preservar a autenticidade de um gênero que amava profundamente. O que Eduardo não sabia era que, naquele exato momento, uma confusão de proporções inesperadas estava sendo gerada nos bastidores, a partir de interpretações distorcidas de suas palavras e ações. A noite caía sobre Goiânia e o parque de exposições já fervilhava com a multidão ansiosa pelo início do show. Rodrigo, o assistente técnico que havia ouvido parcialmente a conversa entre Eduardo e Marcelo, caminhava apressadamente pelos corredores do backstage, procurando por Tiago, o diretor técnico do evento. "Tiago, precisamos conversar", disse Rodrigo, puxando o diretor para um canto. Eduardo Costa pediu para cortarem o microfone do Zé Felipe durante as apresentações conjuntas. Os olhos de Tiago se arregalaram. "O quê? Tem certeza disso?" Ouvi ele falando com o Marcelo. "Disse que o público veio para ouvir sertanejo de verdade, não as misturas do Zé", afirmou Rodrigo, distorcendo inconscientemente o que havia escutado. O burburinho não demorou a se espalhar entre a equipe técnica. Como em um telefone sem fio. A cada repetição, a história ganhava novos contornos mais dramáticos. Em poucos minutos, diversos membros da produção comentavam que Eduardo Costa havia exigido que o microfone de Zé Felipe fosse silenciado durante partes do show. Enquanto isso, no camarim de Leonardo, o veterano cantor conversava com seu empresário quando Júlia, uma das produtoras, entrou sem bater. "Leonardo, desculpa interromper, mas tem um problema sério acontecendo", disse ela, visivelmente nervosa. "Estão dizendo que o Eduardo pediu para cortarem o microfone do Zé Felipe durante o show." Leonardo levantou-se abruptamente. "Como é que é? Isso não faz o menor sentido." A equipe técnica está toda comentando. "Parece que ele falou com o Marcelo. Disse que o público não veio para ouvir as músicas do Zé", continuou Júlia. O semblante de Leonardo endureceu. Conhecia Eduardo há anos e sabia que ele tinha opiniões fortes sobre o rumo da música sertaneja, mas nunca imaginou que chegaria a esse ponto. "Onde está meu filho?", perguntou Leonardo, com a voz tensa. "No camarim dele, se preparando. Ele ainda não sabe de nada." Leonardo respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. "Não conte nada ao Zé por enquanto. Vou falar com o Eduardo primeiro e esclarecer essa história." No outro lado do backstage, Eduardo Costa estava completamente alheio ao caos que se formava. Concentrado em sua preparação para o show, ele revisava o setlist e aquecia a voz. Quando alguém bateu à porta do camarim, esperava que fosse apenas mais um membro da produção, com recados de última hora. Para sua surpresa, era Leonardo, com uma expressão que Eduardo nunca havia visto antes, uma mistura de decepção e raiva contida. "O que está acontecendo, Eduardo?", perguntou Leonardo, fechando a porta atrás de si. Eduardo franziu o senho, confuso. "Como assim? Está tudo pronto para o show. Estão dizendo que você pediu para cortarem o microfone do meu filho. É verdade isso?" A pergunta atingiu Eduardo como um soco no estômago. "O quê? Claro que não. De onde saiu essa loucura?" "A equipe técnica inteira está comentando. Disseram que você falou com o Marcelo, que não queria que o Zé aparecesse muito durante as partes conjuntas." Eduardo se levantou, indignado. "Isso é um completo absurdo. Eu apenas conversei com o Marcelo sobre equilibrar os níveis de som, principalmente nas músicas que têm elementos eletrônicos. Nunca pediria para silenciar ninguém, muito menos o seu filho." Leonardo estudou o rosto de Eduardo, tentando discernir a verdade. Anos de amizade pesavam naquele momento de desconfiança. "Você sabe que não concordo com alguns rumos que a música sertaneja tem tomado", continuou Eduardo, "mas jamais faria algo assim. Isso seria antiético, antiprofissional." Antes que Leonardo pudesse responder, outra batida na porta.
Era Camila, a produtora principal. Desculpem interromper, mas temos um grande problema, disse ela. Zé Felipe descobriu sobre o suposto pedido para cortar seu microfone, e ele está furioso. Ameaça não subir no palco. Os dois cantores se entreolharam. A tensão palpável no ar. A situação havia escalado de um simples mal-entendido para uma crise que ameaçava todo o espetáculo. Onde ele está? Perguntou Leonardo. No camarim dele, com a equipe. Ele quer explicações. Leonardo olhou para Eduardo. Vamos resolver isso agora. Temos 50.000 pessoas esperando por um show, não por um drama de bastidores. Eduardo assentiu, ainda atordoado com a magnitude do mal-entendido. Enquanto seguiam pelos corredores em direção ao camarim de Zé Felipe, Eduardo tentava entender como uma simples conversa técnica havia se transformado em tamanha confusão. Ao chegarem à porta do camarim, podiam ouvir vozes alteradas lá dentro. Leonardo bateu firmemente e, sem esperar resposta, abriu a porta. Zé Felipe estava de pé, gesticulando nervosamente enquanto falava ao telefone. Ao ver o pai e Eduardo, ele encerrou a ligação. Que história é essa de querer me silenciar no meu próprio show? Disparou Zé Felipe, direcionando sua fúria para Eduardo. A tensão no camarim era palpável. O futuro do show e, possivelmente, das relações entre 3 gerações do sertanejo brasileiro pendia por um fio. O silêncio no camarim durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Eduardo deu um passo à frente, sustentando o olhar desafiador de Zé Felipe. Isso nunca aconteceu, afirmou Eduardo, com voz firme. Jamais pediria para cortarem seu microfone. É uma completa distorção do que falei com o Marcelo. Zé Felipe cruzou os braços, ainda desconfiado. Então por que toda a equipe técnica está comentando isso? Por que o Rodrigo veio me avisar que você não queria minha voz nas músicas conjuntas? Porque as pessoas adoram criar dramas, Zé, respondeu Eduardo, controlando sua frustração. Tive uma conversa técnica sobre equilíbrio sonoro. Falei sobre como combinar estilos diferentes pode ser complicado, principalmente quando misturamos elementos eletrônicos com instrumentos acústicos. Leonardo, que até então observava em silêncio, interveio. Filho, acho que devemos ouvir o que realmente aconteceu antes de tirarmos conclusões. Vamos chamar o Marcelo aqui, sugeriu Eduardo. Ele pode esclarecer exatamente o que conversamos. Camila, que permanecia à porta, assentiu e saiu rapidamente para buscar o engenheiro de som. O clima no camarim permanecia tenso, com Zé Felipe andando de um lado para outro, ainda visivelmente irritado. Olha, Zé, continuou Eduardo, posso não ser o maior fã do sertanejo com batida eletrônica. Isso não é segredo para ninguém. Mas daí a tentar sabotá-lo? Isso não é o tipo de profissional que sou. Zé Felipe diminuiu o ritmo de seus passos, considerando as palavras de Eduardo. Você sempre deixou claro que não gosta do meu estilo musical. Não é que eu não goste do seu estilo, corrigiu Eduardo. Tenho minhas opiniões sobre a evolução do sertanejo, mas isso não significa que não respeite seu trabalho ou seu público. Leonardo colocou a mão no ombro do filho. Eduardo e eu temos diferenças musicais também, Zé. Isso faz parte da evolução natural de qualquer gênero. A porta se abriu e Marcelo entrou, acompanhado de Camila e, surpreendentemente, Rodrigo, o assistente que havia iniciado o rumor. O engenheiro de som parecia desconfortável, consciente do papel central que ocupava naquela confusão. Marcelo, começou Eduardo, por favor, explique para todos o que exatamente conversamos sobre o som do show. O engenheiro de som respirou fundo antes de falar. Eduardo me procurou para discutir o equilíbrio sonoro entre os diferentes estilos que teríamos no palco hoje. Ele expressou preocupação com a maneira como os elementos eletrônicos das músicas do Zé poderiam soar quando misturados com o sertanejo mais tradicional. E em algum momento ele pediu para cortar ou diminuir o microfone do Zé, perguntou Leonardo diretamente. Marcelo balançou a cabeça. Não nesses termos, não. Ele pediu para garantir que houvesse um equilíbrio.
que todos os elementos fossem audíveis sem que um sobrepujasse o outro. Todos os olhares se voltaram para Rodrigo, que parecia encolher a cada segundo. E como essa conversa técnica se transformou em um pedido para silenciar o Zé? Questionou Leonardo. Rodrigo engoliu em seco. Eu ouvi parte da conversa, quando o Eduardo falou sobre o público vir para ouvir sertanejo de verdade, não as misturas modernas. Achei que ele estava sugerindo que o microfone do Zé deveria ser diminuído ou cortado. E você espalhou isso como fato sem confirmar? Perguntou Zé Felipe, a indignação agora redirecionada. Comentei com o Tiago e... Bom, a história foi se espalhando e mudando, admitiu Rodrigo, visivelmente constrangido. Eduardo balançou a cabeça, incrédulo. Um simples telefone sem fio quase arruinou o maior show do ano. Leonardo soltou um longo suspiro. Ah, bom, agora que esclarecemos isso, precisamos nos concentrar no show. Temos 50.000 pessoas esperando lá fora, e elas merecem o melhor de nós três. Zé Felipe olhou para Eduardo, a raiva inicial dando lugar a uma expressão mais serena. Desculpa ter acreditado nisso sem falar com você primeiro. Está tudo bem, respondeu Eduardo, estendendo a mão para o jovem cantor. Eu também preciso ser mais cuidadoso com minhas palavras. Talvez eu seja muito apegado ao sertanejo clássico. Enquanto apertavam as mãos, Leonardo observava com alívio. Por um momento, havia temido que anos de amizade e parcerias pudessem ser destruídos por um mal-entendido. Camila consultou o relógio, ansiosa. Senhores, o show começa em 20 minutos. Precisamos finalizar os preparativos. Vamos fazer história hoje, disse Leonardo, colocando um braço ao redor do filho e outro ao redor de Eduardo. 3 gerações, um só palco, um só sertanejo, com todas as suas nuances e evoluções. Eduardo sorriu, sentindo o peso da tensão se dissipar. E que o público decida o que prefere ouvir. Enquanto saíam do camarim, algo havia mudado entre eles. O confronto, por mais desagradável que tivesse sido, havia trazido à tona questões que permaneciam não ditas há muito tempo. E, de alguma forma, isso os aproximara. Do lado de fora, os primeiros acordes da banda de abertura começavam a ecoar, e o rugido da multidão ansiosa prenunciava a grandiosidade da noite que estava por vir. As luzes do parque de exposições diminuíram, mergulhando a multidão em uma penumbra expectante. O burburinho de 50.000 vozes criava uma atmosfera elétrica carregada de expectativa. Nos bastidores, Eduardo, Leonardo e Zé Felipe se preparavam para o momento que, horas antes, havia estado sob ameaça. E como nos velhos tempos, disse Leonardo para Eduardo, ajustando o chapéu. Só que agora com sangue novo na mistura. Eduardo sorriu, observando Zé Felipe que, a alguns passos de distância, conferia os últimos detalhes de seu figurino. O jovem cantor irradiava uma confiança natural, aquela energia contagiante que conquistava multidões. Ele tem seu carisma, comentou Eduardo, diferente do nosso estilo, mas inegavelmente cativante. Leonardo assentiu, orgulhoso. Cada geração encontra sua própria voz, parceiro. Nós tivemos a nossa, ele está tendo a dele. A produtora Camila se aproximou, com o fone de ouvido firmemente posicionado. Estamos prontos para começar. Leonardo, você abre o show conforme combinado. Depois Eduardo e Zé Felipe fecha a primeira parte. Na segunda metade, vocês se revezam nas colaborações. Os 3 cantores assentiram e Camila fez um sinal para os técnicos. A introdução musical começou a tocar. E as primeiras notas foram recebidas com gritos entusiasmados da plateia. Showtime, disse Leonardo, dando tapinhas nos ombros de Eduardo e Zé Felipe antes de caminhar para o palco. Quando Leonardo surgiu sob os holofotes, a multidão explodiu em aplausos. Sua presença de palco, construída ao longo de décadas, era magnética. Começou com seus maiores sucessos, aquelas canções que já faziam parte da memória afetiva de gerações de brasileiros.
Eduardo observava dos bastidores, admirando a capacidade do amigo de conectar-se com o público. Ao seu lado, Zé Felipe também assistia atentamente, estudando os movimentos do pai, a maneira como ele dominava cada centímetro do palco. Ele é incrível, não é? Comentou Zé Felipe, sem desviar o olhar do palco. Uma lenda viva, concordou Eduardo. Aprendi muito com seu pai ao longo dos anos. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, enquanto a voz potente de Leonardo enchia o estádio. A tensão dos bastidores parecia ter ficado para trás, substituída por um respeito mútuo que, embora sempre tivesse existido, nunca havia sido propriamente reconhecido. Quando chegou a vez de Eduardo, ele entrou no palco com a determinação que o caracterizava. Seu estilo mais tradicional, com arranjos que privilegiavam violas e acordeões, criava um contraste interessante com a modernidade que Leonardo havia incorporado ao longo dos anos. Eduardo cantava com alma, cada nota carregada de emoção, cada palavra pronunciada com clareza e convicção. Da coxia, Zé Felipe observava com novo olhar. Sempre havia respeitado Eduardo como amigo de seu pai, mas agora, após o confronto e esclarecimento, começava a apreciar mais profundamente o comprometimento do cantor com as raízes do sertanejo. Quando finalmente chegou sua vez, Zé Felipe entrou no palco como um furacão de energia. Suas músicas, que mesclavam o sertanejo com elementos de pop e música eletrônica, criaram uma explosão sonora que fez o público mais jovem pular e cantar em uníssono. Sua performance era diferente, mais dançante, mais visual, com uma interação constante com a banda e os dançarinos. Nos bastidores, Eduardo observava com interesse. Era inegável que o rapaz tinha talento e carisma. Seu estilo podia não ser o que Eduardo considerava sertanejo puro, mas era impossível negar sua eficácia em conectar-se com uma nova geração de ouvintes. A segunda parte do show, com os três cantores alternando-se no palco e ocasionalmente cantando juntos, foi quando a magia realmente aconteceu. Em um momento particularmente especial, Leonardo chamou Eduardo e Zé Felipe para uma apresentação conjunta de Boate Azul, um clássico do sertanejo que transcendia gerações. Quando os três se posicionaram lado a lado, microfones em mãos, houve um momento de hesitação. Eduardo olhou para Zé Felipe, lembrando-se da confusão que quase arruinara aquela noite. Então, em um gesto espontâneo, estendeu o braço e colocou a mão no ombro do jovem cantor. «Mostre seu estilo nessa, garoto», disse Eduardo, com um sorriso genuíno. Zé Felipe assentiu, surpreso e grato pelo gesto. Quando a música começou, cada um trouxe sua interpretação para o clássico. Leonardo com sua voz potente e tradicional, Eduardo com sua interpretação emotiva e técnica, e Zé Felipe surpreendendo a todos com uma abordagem que, embora respeitasse a essência da canção, trazia elementos contemporâneos que a revitalizavam. O público reagiu com entusiasmo, cantando junto cada palavra. Naquele momento, no palco, não havia três gerações separadas do sertanejo. Havia apenas a música, em sua forma mais pura e, simultaneamente, mais evolutiva. Após o show, já no camarim compartilhado, o clima era de euforia e alívio. O espetáculo havia sido um sucesso retumbante e os três cantores celebravam com suas respectivas equipes. «Vocês viram a reação quando cantamos juntos?» comentou Leonardo, ainda energizado pela adrenalina do palco. «Isso é o que importa, a conexão com quem está lá fora». «Foi especial», concordou Eduardo, segurando uma garrafa de água. Diferentes estilos, diferentes gerações, mas a mesma paixão. Zé Felipe se aproximou, estendendo a mão para Eduardo. «Queria agradecer pelo espaço que você me deu lá em cima. Sei que nossas visões sobre o sertanejo são diferentes, mas...» «São diferentes, e está tudo bem», interrompeu Eduardo, apertando a mão do jovem. «Talvez eu precise aceitar mais que a música, como tudo na vida, evolui. E talvez você possa, de vez em quando, dar uma olhada no retrovisor para ver de onde viemos.
Leonardo observava a cena com um sorriso satisfeito. O mal-entendido que ameaçara arruinar a noite havia, ironicamente, aberto caminho para um diálogo mais honesto entre dois artistas que, apesar das diferenças, compartilhavam o amor pelo mesmo gênero musical. A manhã seguinte ao grande show amanheceu com o céu de Goiânia pintado em tons de azul cristalino. No hotel onde estavam hospedados, Eduardo acordou cedo, como de costume. Vestiu-se confortavelmente e desceu para tomar café, esperando encontrar o restaurante vazio àquela hora. Para sua surpresa, Zé Felipe já estava lá sozinho em uma mesa, mexendo distraidamente em seu celular enquanto tomava café. Madrugador? Perguntou Eduardo, aproximando-se com uma xícara de café. Zé Felipe sorriu, guardando o celular. Não consegui dormir muito. Ainda estou com a adrenalina do show a 1000. Posso me juntar a você? Claro, respondeu Zé Felipe, indicando a cadeira à sua frente. Estava justamente vendo as repercussões do show nas redes sociais. Estamos bombando em todo lugar. Eduardo se sentou, observando com interesse o jovem cantor. Havia algo diferente na maneira como se olhavam agora. Um respeito mútuo que nascera da turbulência do dia anterior. Os fãs estão pedindo mais shows com nós três juntos, continuou Zé Felipe, mostrando a tela do celular para Eduardo. Tem gente sugerindo até uma turnê nacional. Eduardo tomou um gole de seu café, considerando a ideia. Seria interessante. 3 gerações do sertanejo, mostrando como o gênero evoluiu sem perder sua essência. Você realmente consideraria isso? Perguntou Zé Felipe, surpreso. Achei que depois de ontem... Ontem foi um mal-entendido que acabou nos aproximando de alguma forma, respondeu Eduardo sinceramente. Sabe, quando comecei minha carreira, também fui criticado por veteranos que achavam que eu estava desrespeitando a tradição. Sério? Não sabia disso. Eduardo sorriu, recordando-se dos primeiros anos de sua carreira. O sertanejo que eu fazia já era diferente do que veio antes. Menos raiz, mais romântico. Alguns puristas me criticavam duramente. Zé Felipe assentiu, compreendendo o paralelo. E agora você é quem defende a tradição. A ironia da vida, concordou Eduardo com uma risada leve. Talvez eu precise ser mais aberto às mudanças, assim como esperei que os outros fossem comigo. Enquanto conversavam, Leonardo apareceu no restaurante, caminhando devagar em direção à mesa. Seu sorriso ao ver os dois juntos era amplo e genuíno. Bom dia. Vejo que os 2 madrugadores já estão confabulando, brincou o veterano puxando uma cadeira. Estávamos falando sobre a possibilidade de fazermos mais shows juntos, explicou Zé Felipe. Os fãs estão pedindo nas redes sociais. Leonardo olhou de um para o outro, claramente satisfeito com a ideia. Seria fantástico. Depois de ontem à noite, ficou claro que há algo especial quando misturamos nossos estilos. Um garçom se aproximou para anotar o pedido de Leonardo, e os 3 ficaram em silêncio momentâneo. Eduardo aproveitou para observar pai e filho lado a lado. As semelhanças físicas eram evidentes, mas suas abordagens musicais eram tão diferentes quanto complementares. Sabe o que mais me impressionou ontem? Disse Eduardo quando o garçom se afastou. A maneira como Boate Azul soou tão fresca e, ao mesmo tempo, respeitosa às suas raízes quando cantamos juntos. Sua interpretação trouxe algo novo, Zé. Zé Felipe pareceu genuinamente tocado pelo elogio. Cresci ouvindo essa música. Meu pai a cantava em casa quando eu era criança. Sempre quis dar minha versão a ela, mas tinha receio de como seria recebida. Às vezes, precisamos de coragem para inovar, mesmo correndo o risco de desagradar os puristas, refletiu Eduardo. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu com seu pai quando começou, e é o que está acontecendo com você agora. Leonardo assentiu, pensativo. A música é como um rio. Está sempre em movimento, sempre mudando seu curso, mas nunca deixa de ser rio. Os 3 permaneceram em silêncio por um momento, absorvendo a profundidade daquela comparação simples, mas pertinente. Tenho uma ideia,
disse Leonardo subitamente. E se fizermos mais do que apenas shows juntos? E se gravarmos um álbum colaborativo? Cada um trazendo seu estilo, mas criando algo novo juntos. A sugestão pairou no ar como uma possibilidade luminosa. Eduardo, que normalmente seria o primeiro a hesitar diante de experimentações que se afastassem de sua zona de conforto, surpreendeu-se ao perceber seu próprio entusiasmo com a ideia. Poderíamos começar com algumas regravações, clássicos que todos conhecem, mas com nossos 3 estilos mesclados, sugeriu Eduardo. E também composições novas, criadas especificamente para nossas 3 vozes. Isso seria revolucionário, exclamou Zé Felipe, animado. Podíamos chamar de 3 tempos, ou algo assim, representando as 3 fases do sertanejo. O entusiasmo era contagiante. Em poucos minutos, estavam discutindo possíveis faixas, arranjos, produtores. O mal-entendido do dia anterior havia se transformado em uma oportunidade criativa que nenhum deles havia previsto. E vocês percebem o que está acontecendo aqui? Perguntou Leonardo, com um sorriso enigmático. Ontem, quase cancelamos o show por causa de um rumor sobre microfones cortados. Hoje, estamos planejando um álbum juntos. Eduardo riu, reconhecendo a ironia da situação. A vida tem dessas coisas. Às vezes, precisamos de um conflito para enxergar o que realmente importa. E o que realmente importa? Perguntou Zé Felipe. A música, respondeu Eduardo sem hesitar. No final das contas, todos nós estamos apenas tentando contar histórias através de melodias. Os instrumentos mudam, os ritmos evoluem, mas a essência permanece. Enquanto terminavam o café da manhã, os 3 cantores tinham esboçado os primeiros contornos de um projeto que prometia não apenas unir 3 gerações de artistas, mas também 3 momentos distintos da evolução do sertanejo brasileiro. O que havia começado como um desentendimento sobre um microfone havia se transformado na semente de algo potencialmente histórico. Algumas semanas depois, o estúdio em São Paulo fervilhava de atividade. Técnicos ajustavam equipamentos, músicos afinavam instrumentos, e os 3 protagonistas daquela história inusitada se preparavam para gravar a primeira faixa de seu álbum colaborativo. Estamos prontos? Perguntou o produtor através do intercomunicador. Eduardo olhou para Leonardo, que por sua vez olhou para Zé Felipe. Os 3 sorriram, posicionados em frente a seus respectivos microfones, todos perfeitamente ajustados, todos igualmente importantes. Mais do que prontos, respondeu Eduardo, antes de fazer um sinal para que a música começasse. As primeiras notas encheram o estúdio, mesclando a viola caipira tradicional com elementos modernos de produção. E quando as 3 vozes se uniram na harmonia inicial, ficou claro que aquele mal-entendido sobre um microfone cortado havia, ironicamente, amplificado algo muito mais significativo: o poder da música de transcender diferenças e conectar gerações. No lançamento do álbum 3 Tempos, 6 meses depois, o Allianz Parque em São Paulo estava completamente lotado. Fãs de todas as idades se reuniram para testemunhar o que a crítica já chamava de o maior acontecimento da música sertaneja na última década. Nos bastidores, minutos antes de subirem ao palco, os 3 cantores se reuniram em um círculo, como havia se tornado tradição desde o início da turnê. Quem diria, hein? Comentou Leonardo, olhando para Eduardo e seu filho. Todo aquele drama em Goiânia acabou nos trazendo até aqui. Às vezes, o universo tem planos maiores do que imaginamos, respondeu Eduardo, que nos últimos meses havia se tornado surpreendentemente mais aberto a experimentações musicais. Seu último single solo, inclusive, contava com elementos eletrônicos sutis que jamais teria considerado antes da parceria com Zé Felipe. Acho que nunca te agradeci propriamente, disse Zé Felipe, olhando para Eduardo.
Se não fosse por aquele mal-entendido sobre o microfone, talvez nunca tivéssemos realmente conversado sobre nossas diferenças e semelhanças. Eduardo sorriu, colocando uma mão no ombro do jovem cantor, e eu nunca teria percebido quanto ainda tenho a aprender, mesmo depois de tantos anos de carreira. Leonardo observava a cena com orgulho paterno, não apenas pelo filho, mas também pelo amigo que, aos 50 anos, havia encontrado uma nova fase em sua carreira. "E os microfones estão todos ligados hoje?" brincou Leonardo, provocando risadas nos três. "Todos ligados e perfeitamente equilibrados", respondeu Eduardo, com um sorriso cúmplice. O chamado da produção indicou que era hora de subirem ao palco. Enquanto caminhavam lado a lado, Eduardo refletiu sobre como um simples pedido mal interpretado sobre ajustes de som havia desencadeado uma série de eventos que mudara não apenas suas carreiras, mas também suas perspectivas sobre a música e sobre o respeito às diferentes manifestações artísticas. As luzes se apagaram e a multidão irrompeu em gritos de expectativa. 3 silhuetas surgiram no palco. 3 gerações unidas pelo mesmo amor à música sertaneja, em todas as suas formas, em todos os seus tempos. E quando os holofotes se acenderam, revelando Eduardo Costa, Leonardo e Zé Felipe lado a lado, cada um com seu próprio microfone, perfeitamente audível, a mensagem estava clara. Não importava quão diferentes fossem seus estilos, a música sempre encontraria uma forma de harmonizá-los.